Olá pessoal, estou aqui de novo mais uma vez, como havia me comprometido em colocar um vídeo toda semana aqui no canal. E o vídeo anterior é um vídeo até um pouco longo, eu contei bastante coisas da minha vida, da minha trajetória com Deus, das minhas idas e vindas, mas acho que faltou um fechamento e falar um pouco do ponto principal, né? Onde, como que esse chamado aconteceu, né, na minha vida de estar gravando esses vídeos, porque posso garantir para você que isso é uma coisa incomum. Eu estar aqui falando para vocês não é algo que dentro de mim ou pelo meu próprio ser eu estaria fazendo. Não é algo que eu gosto de fazer, mas como eu estou cumprindo aqui um propósito, atendendo um chamado e me ofereci para ser o instrumento de Deus, é o que eu tenho feito aqui e vou continuar fazendo. É, então, só para fechar a história, depois de algum tempo, é, eu estava morando já em São Paulo nesse momento, e, e a minha esposa veio com uma conversa um certo dia, falou, nossa, eu estou pesquisando tanto pelo Canadá, é um país tão legal, você já ouviu falar do Canadá? E eu conhecendo um pouco como ela funciona, eu já cheguei e falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Olhei bem nos olhos dela e disse, não há a menor chance de eu mudar do Brasil e ir para o Canadá. E aí ela ouviu aquilo e falou, tá bom, tudo bem. Seguindo em frente, ela viu que realmente eu falei de uma forma bastante enfática, que eu não tinha nenhum interesse em mudar do Brasil, que eu gostaria de continuar morando no Brasil, e a vida seguiu. Depois de algum tempo, 6 meses, alguma coisa assim, e aí depois ela me contou que estava orando para que Deus desse a direção e que se fosse para a gente sair do Brasil, que assim fosse, mas que fosse a vontade dele a ser feita. E só depois ela me contou isso, obviamente. E aí, depois de um tempo, em torno de uns 6 meses depois, eu comecei a sentir alguma coisa, assim, sei lá. E algo me trouxe na cabeça assim: deixa eu perguntar pra minha esposa esse negócio do Canadá um pouquinho mais. E aí eu, conversando com ela, ela começou a me explicar um pouco, eu também comecei a pesquisar bastante, e algo que me atraiu bastante aqui no Canadá, que hoje nós moramos aqui no Canadá, somos cidadãos canadenses também, né? Foi a questão da segurança, né? A gente e os meus filhos também super empolgados para vir para cá para o Canadá, queriam vir, queriam ter essa experiência. Aí eu comecei a dar um pouco mais de vazão para esse assunto, né? Até então estava fechado na minha mente, mas eu comecei a dar um pouco mais de vazão. E eu lembro que eu tava, e o fator decisório para mim foi um negócio assim, tá bom, se é da vontade de Deus, vamos testar Deus. E Deus fala muito pra gente, me coloque à prova, né? E nesse momento eu coloquei Deus à prova. Eu estava num evento de um cliente, onde ele estava fazendo um sorteio para as pessoas que estavam lá no evento. E aí tinha várias coisas, tinha equipamentos eletrônicos, coisas pequenas, mas uns sorteiozinhos para as pessoas que estavam lá. E na hora que veio essa coisa na minha mente de botar Deus à prova, ele estava sorteando um perfume, que o perfume se chamava Brasil. Aí ele vai lá, colocou a mãozinha no saco, pegou, tirou, abriu o papelzinho, meu nome, Emerson. Aí eu falei, não, não é possível. Eu falei, não, foi coincidência. Aí a minha mente racional começa a ativar, né? Pum, não, foi coincidência, não foi isso. Quer dizer, eu coloquei Deus à prova, pedi, um, pedi uma prova de que realmente era para eu tomar essa decisão, a decisão veio e eu falei, não, é coincidência. Enfim, aí contei para minha esposa falou, tá vendo? E deixa eu te falar uma coisa, eu tava orando para que Deus direcionasse o nosso caminho e se for a vontade dele para a gente mudar daqui. Bom, resumindo a história toda, a gente decidiu, eu pedi demissão do meu emprego, né, a gente alugou a nossa casa em São Paulo e a gente pegou tudo, vendeu tudo que a gente tinha e veio para o Canadá. Começar uma nova vida aqui, que é o que a gente tá, onde a gente está hoje. E aqui no Canadá a gente começou a empreender, nós começamos um novo negócio, é, nós abrimos uma padaria artesanal. Eu sempre gostei muito de fazer coisas ligadas à cozinha, cozinhar, fazer essas coisas. Então eu comecei a estudar bastante o processo de fermentação natural de pães, é, a parte de patisserie, né, a parte de laminação de croissant, todas essas coisas. Eu comecei a estudar bastante, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer coisas manuais, né? E eu falei, já que a gente mudou de país, mudamos toda a nossa vida, vamos também reinventar a nossa vida, vamos mudar tudo. Até então eu tinha uma carreira muito sólida na área de vendas e marketing, e eu resolvi largar tudo, né? Uma história de
sucesso em grandes empresas, liderando grandes equipes. E eu falei, não, vamos mudar um pouco isso. E aí mudamos. Aí nós começamos um negócio aqui, é, no Canadá, abrimos essa padaria, uma padaria de fermentação natural, uma padaria artesanal, onde a gente oferece produtos, né, pães, sourdough, é, totalmente natural, fermentado, com o próprio starter, né, que não vai nenhum tipo de fermento. E aí eu comecei a me aprofundar bastante nisso. E aí a gente abriu logo no primeiro ano, a coisa foi um sucesso aqui, né? Nossa padaria começou a ter um. A gente foi nomeado por 2 anos consecutivos como a melhor padaria aqui da cidade onde a gente mora. A gente mora em London, Ontário. E a coisa começou a fluir. E depois de 2 anos, a gente já abriu uma segunda loja. E a loja também, essa segunda loja começou a ir muito bem. E até 2024 as coisas estavam muito bem, muito bem. A gente vinha num ritmo muito bom. A gente começou a ampliar, a gente começou a vender nossos produtos em alguns mercados locais, farmers market, que são como se fosse uma feira, vai fazendo comparação com o Brasil, uma feira livre, mas são produtos só produtos artesanais, não são produtos industriais, artesanato, essas coisas. É um negócio bem legal que a comunidade influencia não, ajuda, né, pessoas que queiram vender coisas nesses locais, e aí pode ser qualquer um, independente, você pode fazer na tua casa, vender também, é muito bacana isso. Tem muita gente que vive disso aqui no Canadá. E, e aí a gente começou também a vender nisso e começou a ampliar o nosso nome, a gente começou a ficar bastante conhecido na região. E como acho que a América do Norte, de uma forma geral, vem sofrendo bastante, né? Acho que esse ano de 2025 tem sido um ano bastante difícil para a América do Norte, onde a gente vê aqui, principalmente aqui na cidade, e com a mudança também que teve na parte de imigração aqui do Canadá, então muita gente deixou de vir para o país, então o país reduziu essa coisa voraz que tinha de gente chegando o tempo todo em busca de ter uma residência permanente aqui no Canadá. O Canadá cortou bastante essa questão, e aí diminuiu o número de imigrantes, a economia deu uma enfraquecida, eles tiveram que fazer algumas mudanças estruturais na economia, aumentaram a taxa de juros para conter a inflação, aquela receitinha típica que todo país faz, né, para aumentar a taxa de juros, para pressionar a demanda, e aí com isso fazer com que os preços comecem a baixar e a inflação consequentemente. Então isso aconteceu também aqui, então agora isso aconteceu no final de 2023, no meio de 2024, e aí a coisa começou a desacelerar no finalzinho de 24 e 25 tem sido um ano bastante desafiador, onde a gente teve que fazer alguns ajustes, mas a gente está aqui, sólido, firme. Bom, enfim, esse processo, obviamente, dessa mudança significativa não foi um processo fácil e impactou bastante a gente. E aí várias coisas aconteceram na nossa família em termos de mudança. Meu filho saiu, o outro também, porque são mais velhos, foram morar fora. Então muita coisa aconteceu. E eu comecei novamente a sentir uma angústia muito grande dentro de mim. Um vazio existencial absurdo. Senti uma depressão, porque eu já tive depressões profundas em outros momentos e eu comecei a sentir isso aqui. E a gente aqui isolado num país novo, onde você estava reconstruindo toda a sua vida com um idioma que não é natural, que não que você, do seu país, a cultura é uma cultura diferente, então tudo isso acaba impactando, né, emocionalmente a qualquer pessoa. Apesar de a gente ter uma vida boa aqui, uma vida segura, né, uma vida onde a gente eh, não tem as preocupações que a gente tem no Brasil, mas nada é perfeito. Tudo tem seus prós e contras em qualquer lugar. No Brasil tem os seus pontos negativos, mas tem muitos positivos. Aqui também tem os seus pontos positivos, mas também tem muitos negativos. Resumo da história, eu comecei a me sentir dessa forma, a nossa performance com o nosso negócio começou a cair, assim como muitos outros aqui. Muita gente começou a ver muito restaurante, muita coisa fechando aqui na cidade, o centro da cidade ficando totalmente abandonado, muita droga, muita coisa. Quer dizer, a coisa começou a dar uma esfriada mesmo, muita gente saindo. O mercado imobiliário, que até então era pujante, começou a ter uma queda significativa, ou seja, várias coisas aconteceram
e que impactaram, obviamente, financeiro o nosso negócio. Nós fizemos nossos ajustes, obviamente, de custo e tudo mais, mas isso acabou impactando. E eu comecei a me sentir muito mal emocionalmente, uma depressão, uma coisa, um vazio, e eu comecei a, de novo, mais uma vez, mais um ciclo da minha vida, onde até então eu estava no meio morno com Deus, eu me reativei novamente. E aí, de novo, buscando Deus, e aí eu falei assim, e aí eu comecei a ouvir muita coisa de muita gente boa, Thiago Ronet, o pastor André da igreja Lagoinha da Alphaville, muitas outras pessoas, né? O pastor Júnior do Café com Deus Pai, assim, enfim, eu comecei a ouvir geral, né? Não que eu tenha aí uma denominação específica, mas eu comecei em busca disso e ler bastante, ler a palavra, meditar em cima dela, e eu falei, eu ouvia muito essa questão de Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, isso sempre, como eu disse no primeiro vídeo, sempre me incomodou um pouco. Como assim Deus falou? Deus nunca falou comigo. Pelo menos é isso que eu tinha dentro de mim, né? Em algum momento ou outro mais especial, eu sentia aquela coisa assim, mas eu queria que Deus falasse mais comigo. Eu falo, daqui pra frente a minha vida quero ser diferente, eu quero conversar com Deus, eu quero falar com Ele, eu quero ouvir, eu quero sentir Ele diariamente. E fui em busca disso, insistindo, e todo dia meu Deus fala, Deus fala comigo. Deus fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero te ouvir, eu quero sentir você, eu quero entender, me dar uma prova, porque eu sempre fui e continuo sendo uma pessoa bastante racional. E isso atrapalha bastante o processo, porque não te deixa desconectar da tua mente, porque como nós somos carne, alma e espírito, e o nosso pensamento racional impede com que a nossa conexão espiritual se estabeleça. Então, enquanto o espírito quer nos conectar, a nossa razão quer nos desconectar. Porque para a gente é muito mais fácil acreditar naquilo que a gente pensa do que naquilo que a gente sente, naquilo que Deus coloca no nosso coração. Isso para mim foi um grande aprendizado, onde eu aprendi aqui, né? Sofrendo um pouco no novo país, construindo uma nova história, começando do zero. E eu falei, não, uma coisa que eu quero daqui para frente, coloquei dentro de mim, eu falei, daqui para frente, Deus, eu vou andar com você onde quer que eu esteja. E comecei a buscar, até que um belo momento eu tava, como a gente tem a padaria, a gente faz tudo fresco, a gente começa muito cedo. Eu tava lá, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Já estava começando o meu processo de alimentar o starter para começar o pão, fazer o sourdough. Que primeiro você alimenta o starter, ele fermenta e depois você mistura na massa. É um processo longo, um processo de 24 horas até o pão ser assado. E aí eu tava lá, eu pensando comigo, fechando o olho, fazendo oração. Falei, Deus. Aí alguma coisa dentro de mim muito forte, assim, você precisa dar fruto. Você precisa falar de mim para as outras pessoas. Isso é uma coisa que veio na hora na minha mente, caiu como um raio, porque eu sempre fui cristão, mas eu tinha vergonha de falar que eu era cristão para os meus amigos não cristãos, que não tinham uma religião, vamos dizer assim, que não tinha religião, né? E eu fazia meio que eu ia escondido no culto, não falava para ninguém o que eu fazia. Então, assim, que tipo de testemunho eu estava dando para o mundo, né? O que eu estava mostrando para as pessoas? Se eu acredito e tenho convicção de que Deus na minha vida é importante, eu simplesmente estava negligenciando isso, ou estava escondendo isso das pessoas. Então era uma fé hipócrita, era uma fé ateia. Foi então que eu senti isso, que você precisa gravar vídeos e falar sobre mim. Eu falei, mas como que eu vou falar sobre você? Eu não sou teólogo, eu não tenho um conhecimento profundo da Bíblia,
E aí veio novamente na minha mente. Paulo, quando foi chamado, ele era teólogo? Ele fez algum tipo de estudo teológico ou simplesmente Deus usou essa pessoa? Porque assim, quando você é chamado, Deus não quer saber se você tem conhecimento ou não. Deus vai colocar em você o que você precisa colocar para fora. Deus conversa com o mundo através das pessoas. Isso é uma coisa que eu ouvi também assistindo um podcast com a Mari Coelho, se eu não me engano. E ela tem razão. Deus usa o ser humano para se comunicar com o mundo. E se você tem que estar atento a isso. Tem um monte de gente falando coisas boas por aí que Deus tem inspirado. E esse negócio veio muito forte dentro de mim. No momento eu neguei e falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu falei com a minha esposa até, falei, olha, eu não sei se eu tô ficando louco. Olha só a minha racional, olha o nível de racionalidade. Eu falei para minha esposa, eu não sei se eu tô ficando louco ou não. Mas eu ouvi muito forte dentro de mim, não sei se eu tô ficando louco, ouvindo vozes na minha cabeça, porque a gente tava passando por um processo difícil e também a nossa vida conjugal também passando alguns desafios, é, é, enfim, de tudo isso que tá acontecendo em outro país, fora, longe da família, enfim. Aí eu falei pra ela, eu não sei se eu tô são, alguma coisa tá acontecendo comigo. E ela, de novo, sempre, a minha esposa às vezes me surpreende bastante. Ela falou assim, por quê? Por que não pode ser Deus falando com você mesmo? Eu, não é possível, como assim? Eu sou uma pessoa improvável, por que que Deus está falando para eu fazer vídeos? Eu tenho vergonha, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar, não gosto de gravar, não gosto de me expor, não gosto de nada disso. E ela, tá, mas começa fazendo qualquer coisa, não precisa fazer nada elaborado. E eu fiquei aquilo martelando dentro de mim, martelando, e continuei colocando em oração, colocando em oração. Falei, Deus, não é possível, eu quero que o Senhor me prove, não é verdade, isso não pode ser, não, é coisa da minha cabeça. E hora ou outra vinha informações complementares. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. E eu me negando, não pode ser, não pode ser. Aí teve um momento que eu, de tão forte que tinha havido isso e nunca tinha acontecido isso comigo, para ser sincero, nunca veio essa convicção tão forte dentro do meu coração de fazer isso, que eu resolvi fazer. Então eu fiz aquele primeiro vídeo, né, que eu contei uma história imensa ali. Eu não me preparei, eu não escrevi roteiro, não fiz nada. Assim como esse vídeo também, eu tô só simplesmente conversando com vocês. E, e aí eu fiz esse primeiro vídeo e aí eu falei assim, pô, mas que ninguém vai olhar isso. Aí Deus falou assim, não importa quando e quantas pessoas vão olhar. Se uma pessoa apenas olhar o vídeo e aquilo fizer bem, fizer o que precisa fazer para ela, já o teu propósito já está cumprido. Então tô aqui de novo. Essa é a segunda vez, estou gravando um outro vídeo que vai essa semana e a semana seguinte eu estarei aqui de novo. Mas uma coisa que eu aprendi durante todo esse processo, quando você começa um relacionamento, isso vale para qualquer relacionamento em qualquer área da nossa vida. Você precisa alimentá-lo. E o que significa alimentá-lo? Não é simplesmente, eu comecei uma. Porque quando a gente começa a. Quando a gente aceita Jesus e está naquele primeiro momento onde tudo é emoção, onde você chora muito, onde você se emociona, aquilo passa. E depois você precisa amadurecer a sua fé. Amadurecer a sua fé significa você ler, você se conectar com a palavra, você manter uma comunhão constante com Deus, você endireitar a sua mente e o seu coração. O seu coração e a sua mente tem que andar junto, não adianta o seu coração falar uma coisa e a sua mente outra. E você tem que estabelecer na sua vida como é que você vai amolecer o seu coração para você ter fé. Porque a fé, se a gente for analisar, é uma descrição de que todo mundo fala e é verdade, a fé é esperar aquilo que você não vê. É difícil, né, para uma pessoa racional até. Tem gente que tem mais facilidade de ter fé do que outras. Eu sou uma pessoa mais difícil. Eu concordo, e eu estou trabalhando isso em mim, não é? E a minha mente está sempre pensando em preocupações, pensando em coisas de amanhã, como é que eu vou fazer isso, eu já vejo um cenário completo, destrutivo, se acontece alguma coisa hoje na minha vida, e isso me fez muito mal.
Isso fez com que eu não conseguisse me entregar, que eu conseguisse viver uma vida de paz plena, que é o que Jesus oferece. Então eu me decidi mudar isso na minha vida e eu vou continuar minha caminhada nesse sentido. Então eu vou encerrar agora esse vídeo dizendo para você o seguinte: é, se você quer mudar a sua vida de verdade, é, entrega a sua vida para Jesus e não só isso. Coloca o teu joelho no chão e pede a Ele que te dê paz no teu coração e fé para você seguir em frente em busca sempre dos teus objetivos de conexão e de comunhão com Ele. E eu quero te dizer que vale a pena. É uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida que vale a pena você ter essa paz dentro de você, que é uma paz que enquanto as coisas estão acontecendo lá fora, você está se sentindo tranquilo. Porque sempre você vai ter que fazer a sua parte. Não significa que a fé é simplesmente você deixar as coisas acontecerem sem você fazer a tua parte. Então, faça a tua parte, mas deixa Deus fazer a parte dele. Acredita. Ele já fez coisas milagrosas na minha vida quando eu olho para trás. Eu tenho muito testemunho para falar de coisas que foram feitas e que eu posso simplesmente me apropriar delas dizendo, não, isso foi porque eu fui um cara bom ou porque eu fui um cara competente, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Então, quando eu olho para trás, eu vejo muito a mão de Deus na minha vida e com certeza na sua também. Porque no final do dia, Deus não quer que ninguém sofra, mas Ele é um pai e, como pai, Ele tem que te educar. E às vezes, educar a gente sabe que nem sempre é pelo melhor ou nem sempre passando a mão na cabeça. Então, vamos amadurecer a nossa fé, manter o nosso coração aberto, a nossa mente conectada e deixando Deus agir na nossa vida. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e semana que vem tem mais aqui, tá bom?